Que Deus abençoe este dia, que Deus abençoe a sua vida e todos aqueles que estão no propósito da leitura da Bíblia. Vamos dar continuidade hoje ao livro de Lucas, capítulo 10, 11 e 12. E lembrando a todas as pessoas que daqui a pouco, às 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui em oração, intercedendo por todos vocês. Saiba que todas as terças nós temos aí um ciclo de oração em prol a sua vida, oração pela sua vida, oração pela igreja, oração por todos os membros, dizimistas, ofertantes, provedores, todos aqueles que têm participado dessa família. E você, meu convidado também especial, pastor, eu gostaria de entrar nesse ciclo de oração, venha toda terça-feira, às 8 horas da manhã, tá certo? Toda terça-feira. E terça-feira também à noite, às 19h30, né? Nós temos o nosso culto, nós estamos no mês profético de Daniel, estamos em um propósito muito forte. Certa feita um profeta, ele deitou 7 vezes em cima daquele garoto, e aquele garoto, aquele menino, ele ressuscitou. Tudo que está morto na tua vida, nós vamos determinar que venha ressuscitar. Nós vamos estar orando forte hoje, fazendo um clamor, e Deus, com certeza, vai te dar vitória, e o sobrenatural vai acontecer. O capítulo 10 do livro de Lucas, Jesus envia os 72 discípulos, é isso mesmo, 72 discípulos ele envia. E também no capítulo 10 está falando da parábola do bom samaritano. E Jesus na casa de Marta e Maria, o capítulo 10 é muito interessante, né? Jesus na casa de Marta e Maria fala muito ao nosso coração. Do verso 1 ao verso 12, está aqui o envio dos 72 discípulos, e Jesus sempre ensina a andar de dois em dois, os pares, né? Eles vão de dois em dois para ir em frente, levando, anunciando a palavra. É o princípio bíblico, melhor dois do que um. É uma verdade. E se um tiver caído, o outro levanta. E eles vão enviando a palavra de Deus. É a mesma palavra que João Batista começou a pregar, que Jesus também pregou e também que nós devemos pregar sobre aí o arrependimento e principalmente sobre o reino de Deus. E eles falavam, é chegado até vós o reino de Deus. Então, eles deveriam ir nessas cidades, nas aldeias, levando a palavra de Deus. E as pessoas que estavam rejeitando os profetas, estavam rejeitando aí a palavra de Deus, o reino de Deus, né? Então, a instrução aqui é também que Jesus nos ensina aqui no capítulo 10, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, e eu tenho que colocar isso dentro de mim, orar todos os dias, ó Deus, envia trabalhadores, envia, a seara é grande, são poucos os trabalhadores, envia, ó Deus, envia, eu preciso de líderes de células, de voluntários, de obreiros, de pastores, envia, e eu creio que Deus ele vai trazer o crescimento e vai trazer também esses voluntários. Do verso 17 ao verso 20, o retorno, e quando eles retornavam, estavam retornando alegres, felizes, porque os demônios estavam submetendo. E eles estavam curando, libertando as pessoas. Eles voltaram maravilhados, eles voltaram cheios de alegria. E Jesus falou que a alegria deles não é por conta apenas de expulsar os demônios, mas é que o nome deles estava enrolados no livro da vida. E isso não tem preço. Essa é a nossa verdadeira alegria, ter o nosso nome escrito no livro da vida. Do verso 21 ao 24, fala aqui da revelação aos pequeninos, então, que não foi aos sábios, mas foi revelados para eles, e que eles eram pessoas abençoadas por ver isso. Muitos profetas, Isaías, Jeremias, Elias e reis como Davi, né, e vários outros reis, eles só viram a sombra. O Velho Testamento é a sombra, mas os discípulos viram o Senhor Jesus e viu ali tudo que o Senhor Jesus fez e os seus ensinamentos.
Então, foi uma revelação completa que os discípulos receberam e que nós também estamos aqui hoje recebendo uma revelação completa. E a Bíblia também fala, no capítulo 10, no verso 25, do bom samaritano, o amor ao próximo, né? Quem foi o mais próximo aqui dessa parábola, porque teve o levita, teve o sacerdote, e todos passaram de largo, todos fizeram vista grossa, mas teve um samaritano, diz a Bíblia, um bom samaritano, que teve um coração tomado de misericórdia e compaixão. Ele vai, pega aquele rapaz que foi assaltado, que foi agredido, cuida dele, coloca no seu cavalo, leva para a hospedaria, paga a hospedaria, e isso foi algo glorioso. Essa parábola do bom samaritano é algo glorioso. E também fala aqui no capítulo 10 que Jesus e Lázaro, né, um grande amigo do Senhor Jesus, gostava muito dessa família, de Marta e de Maria, e ele foi até a casa de Marta, né, que Jesus pegou e falou assim: Marta, Marta, por que você está ocupada? Maria escolheu aqui a melhor parte. Então, não que Jesus falou que ela estava errada, não. Mas falou, Maria escolheu a melhor parte, o time, o tempo. Então, isso é algo glorioso. Porque eu creio que Marta também tinha uma grande fé. Jesus não falou que ela estava errada, mas falou que Maria escolheu a melhor parte. Porque se você vai receber o Todo-Poderoso, o Filho de Deus na tua casa, poxa vida, também você ia ficar. Se a gente recebe um parente, uma visita, e quer arrumar toda a nossa casa, ou não é? Mas arruma, nós acostumamos. Eu tenho esse costume, minha família, de arrumar antes. A minha esposa tem esse costume de arrumar antes deles chegarem. Então é aquela correria, mas Marta não. Eu creio que Marta, ela arrumou antes e continua arrumando e queria deixar ali tudo preparado. Mas Jesus falou assim, ó, Maria escolheu a melhor parte. O capítulo 11 fala aqui do ensino, né, acerca da oração. E Jesus, os discípulos, eles não pediram, ó, nos ensina a expulsar demônio, nos ensina a curar as pessoas, nos ensina a dar uma boa palavra. Não, os discípulos, falou Jesus, nos ensina a orar. E a oração modelo é a oração do Pai Nosso, que nós temos que realizar e fazer esta oração. Não que é só esta oração. Jesus nos ensinou muitas outras orações, mas a oração modelo que Jesus nos ensina, uma oração completa, é a oração do Pai Nosso. Tá certo? E no verso 5 ao verso 13, a importância da gente perseverar. A importância da gente insistir, de você ser insistente na sua oração. Água mole, pedra dura, quanto bate, até que fura. Seja insistente, insistente. Não desanima, vá em frente. Essa parábola fala de um homem que meia-noite ele bateu na porta do amigo, meia-noite batendo, e nada, bate, até ele ser atendido, pedindo ali um pedaço de pão. Então ele insistiu e ele foi graciado, ele foi abençoado. Isso é muito importante, essa parábola, para que nós venhamos também ser pessoas insistentes. Do verso 14 até o 28, está aqui a acusação dos religiosos. Nós sempre falamos, né, que até hoje, né, os críticos, eles só servem para uma coisa, para criticar. Tudo que você faz não tá bom. O crítico só critica. Ele critica a música que você louva, ele critica a palavra que você está sendo boca de Deus, ele critica o teu jeito. O crítico, ele critica tudo. Aqui os críticos estavam falando que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul. E Jesus, ele falou, não, o reino de Deus, o reino dividido não se subsiste. O reino dividido, ele não vai prevalecer. Ele não vai prevalecer. Então, como que pode Jesus expulsar os demônios
através de Beelzebul? Não tem como, não existe possibilidade. Então Jesus estava explicando acerca disso. E talvez hoje você é criticado porque você congrega, porque você vai na igreja, porque hoje você mudou, porque hoje você não vive mais no vício. É uma verdade. Então Jesus falou assim para os críticos: quem não está comigo é contra mim. É uma verdade. E Jesus, ele falou isso muito forte, olhando para todos aqueles críticos que falava que ele estava expulsando em o nome do Beelzebul. Do verso 29 ao verso 32, aqueles mesmos críticos estavam pedindo um sinal. Jesus falou: nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal de Jonas, os 3 dias no ventre. E ele também estava falando acerca dele, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E falou da dureza do coração de todas aquelas pessoas que tinham um coração duro, um coração incrédulo. O verso 33 e 36 fala da parábola da lâmpada, né? A luz, ela tem que estar na onde? Embaixo da mesa, embaixo da cadeira, não, tem que estar em cima para que todos venham ver. A lâmpada, ela tem que iluminar. E ele fala: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Se os seus olhos forem maus, grandes trevas serão. Muito forte isso, né? Então, aqui ele estava explicando que muitas são as pessoas que são maliciosas. No verso 37 ao 54, ele denuncia aqui os fariseus, os escribas, os peritos da lei, né? Chamando eles de hipócrita. Então, os fariseus, os religiosos, os publicanos, chamando eles de hipócritas, porque, olha só, o Senhor Jesus, ele estava no meio dos pobres, o Senhor Jesus no meio dos pecadores. Por quê? Porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E quando o Senhor Jesus ele sentava na mesa com os publicanos, com os fariseus, com os pecadores, aquelas pessoas começavam ao quê? A criticar. Mas a conduta do Senhor Jesus era uma conduta de um homem de Deus, do Filho de Deus. Então, e as pessoas, principalmente os religiosos da época, eles condenavam o Senhor Jesus. Por isso, no verso 11 até o verso 9, diz assim, ó, olha só. Olha que legal, tá aqui, ó. Deixa eu ler para vocês. Acusação contra Jesus. Aí fala aqui expulsando os demônios. E olha só que coisa extraordinária. O sinal de Jonas, a candeia do corpo. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei. Aqui, ó. Tendo terminado de falar, o fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi reclinando-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente a mão antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Eles criticavam o Senhor Jesus porque Jesus não lavou a mão antes de comer. E para eles aquilo era um pecado. E Jesus falou: vocês lavam o prato, lavam as mãos por fora, mas o corpo está podre de ganância, de pecado. E Jesus, ele falava mesmo. Não tem para ninguém, ele falava mesmo. O verso 12 fala advertência, aqui a advertência sobre os fariseus, né? Do verso 1, olha aqui, ó, do verso 12, advertência e as motivações sobre, neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de atropelarem uns aos outros, Jesus começou
primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O fermento, ele serve, né? Coloca no bolo para crescer o bolo. Tem pessoa que é só fermento. É só fermento, como diz aqui o Senhor Jesus. Nada me oculto que não venha ser revelado. Só aparência, só aparência. O sepulcro caiado só vive de aparência. O que vocês dizem nas trevas será ouvido na luz no dia em que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa, será proclamado dos telhados. É muito forte. Isso é muito forte. O fermento dos fariseus, a hipocrisia, nada é oculto que não seja revelado. Verso 4, 7, ele fala para a gente confessar, sobre confessar o Senhor Jesus. Na verdade, nós temos que confessar o Senhor Jesus. Todo aquele que assume a fé, todo aquele que aceita o Senhor Jesus, pode ter certeza que lá no céu também ele vai estar lendo o teu nome no livro da vida. Confessar diante dos homens será confessado diante de Deus e diante dos meus anjos. E quem nega, ele também negará, olha só, diante do seu Pai e diante dos homens. Então, é muito forte isso. Tem aqui a parábola do rico, do verso 13 ao verso 21. Ele conta aqui essa parábola, que ele estava aqui armazenando. Está aqui a parábola do rico insensato. Louco, amanhã pedirão a sua alma. Diz assim, olha só. Respondeu Jesus: homem, quem te designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou a parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então lhe disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E darei a mim mesmo. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, coma, beba, alegra-te. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com quem você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso aqui é muito forte. Amém? Do verso 22 ao verso 24, fala aqui, e é muito interessante aqui você entender que o problema nunca foi a riqueza, é a gente colocar confiança nas riquezas. Você tem que prosperar e ter o melhor dessa terra. O verso 22 ao 34, que eu quero acabar aqui e ler para vocês as preocupações da vida. Sabe que essa vida, ela nos traz muitas preocupações. Com os filhos, com o marido, outros com a saúde, outros com o boleto, é isso, é aquilo. Olha só o que ele fala acerca das preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou-se: porquanto eu digo a vocês, não se preocupe com a própria vida, o quanto há de comer, nem com o seu próprio corpo, quando há de vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que as roupas. Observe os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta.
e vocês têm muito mais valor do que as aves. E eu estava falando isso ontem, e eu falo isso para você hoje. Domingo, que eu estava falando, né? Nós temos muito mais valor do que as aves do céu. E mais importante é a vida do que tudo. Viva Cristo, viva Deus, viva a fé, porque com certeza Deus está cuidando de tudo. Ele está cuidando de você. Pode ter certeza disso. Então, encerra aqui falando da prontidão para o serviço, para a gente estar pronto para servir e conservar acesas as nossas candeias. Você tem que estar pronto, eu, você, todos nós. Pregação da pastora, nós temos que estar prontos, nós temos que ter essa expectativa que ele vai voltar, e nós vamos encontrar com ele nas nuvens e vai ser algo glorioso, vai ser algo magnífico. No verso 54 diz assim, verso 54, os sinais dos tempos, que fala assim, dizia ele à multidão, quando vocês virem uma nuvem se levantando do ocidente, logo dizem, vai chover. Assim acontece. E quando sopra o vento do sul, vocês dizem, vai fazer calor. Assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, como não sabem interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam por si mesmo os que é justo? Quando alguém de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não as arraste ao juiz. O juiz entrega o oficial de justiça e o oficial de justiça joga na prisão. Eu digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. É muito forte. Então, ele está falando aqui dos sinais que nós temos que observar os sinais da volta do Senhor Jesus. Estar atento, tá certo? Mais 3 capítulos aí, depois nós vamos para o 13, o 14 e o 15. Tenha uma terça-feira abençoadíssima e eu aguardo por todos vocês ainda hoje, né? Tanto no ciclo de oração como no nosso culto. Deus abençoe a sua vida. Até mais.